Barra de São Miguel também. Satuba, né? Maria José aqui, quem mais? Conceição aí, Santa Luzia. Coqueiro Seco. Coqueiro Seco. Murici, Ana Luzia estava aqui também, deve estar por aí, né? Então, gente, só para ficar registrado, né, a gente dá boas-vindas a todas e todos e colocamos nossa atividade para gravar. Né? Essa é uma oficina voltada para a busca ativa escolar em situação de crises e emergências, né? Para que a gente possa entender como é que funciona a busca ativa escolar nesses momentos, pensando nas cidades que passam por essas situações, né? E é uma estratégia que é importante a gente ter aí como uma carta na manga, para além da busca ativa clássica que nós temos já no nosso dia a dia, certo? Então, fiquem à vontade, vocês podem interagir, participar, perguntar, né? Nós estamos aqui na equipe da Acerte, Rafael, Roseana, Fabiana, eu também, e a gente vai estar aqui trabalhando um pouco essa temática com vocês. Passo a palavra aí para a equipe dar conta da agenda. Então, bom dia, pessoal. Sou Rafael, para quem não me conhece, para quem não conhece aqui pela primeira vez, a maioria já me conhece aqui, né? Então, para dar início aqui à nossa temática, como a Ana Paula falou, é um tema muito importante, porque a gente vive, né, cada vez mais lidando com desafios em relação a crises e emergências, e que cada município, alguns são mais suscetíveis a isso, outros não, e que tipo de situações também pode variar aí a depender do município. A gente acompanha vários cenários aí de crises e emergências ao longo nos vários municípios do Brasil, então a gente achou que é um momento muito oportuno para trazer essa discussão para vocês, reforçando a lista de presença está aqui no QR Code, mas também está aqui no chat, para que vocês, eu sei que tem pessoas que estão pelo celular, então acessem aí no chat, por gentileza, não esqueçam de responder, que é muito importante para a gente. Vamos lá, desculpa, isso aqui. Então, para início da nossa conversa, né, para a gente começar então a entender um pouco desse tema e de como é que a busca ativa escolar atravessa essa temática, a gente trouxe aqui para vocês um pouco dessa definição do que é uma situação de emergência e do que é uma situação de crise, já que a gente está falando aqui de crises e emergências, aí segundo essa definição da Associação Brasileira de Gerência de Riscos, que define então a emergência como um evento ou ocorrência repentina, urgente, usualmente inesperada e que requer uma ação imediata. Essas ações, elas também marcam uma fronteira entre a estrutura organizacional de geral e a especial. Então, essa estrutura especial, por exemplo, seria uma equipe de emergência ou de crise, que assume a gestão, elaborando ali algum plano e procedimentos que são definidos previamente. Então, dentro dessa definição, a emergência, ela é algo, né, que surge ali de repente, que demanda uma ação urgente e que ela não é necessariamente esperada, né? Usualmente inesperada. Lembrando que hoje em dia a gente já tem muitos mecanismos de se antecipar a situações de emergência, sejam elas de origem climática ou de outras situações aí através de órgãos de monitoramento, através enfim, de diversos, através de estudos científicos também que nos alertam sobre situações. Então, tudo isso são maneiras de nos precaver diante dessas situações. Mas, de maneira usual, ela é inesperada, digamos. Então, a crise seria um próximo nível após a emergência. A emergência, então, nesse entendimento, seria uma situação específica que vai desencadear aí uma necessidade de estruturar uma ação pontual, que é uma ação especial, ou seja, a gente tem as políticas públicas e a gente tem o modo de fazer, de trabalhar, que é o regular, que é o que já está esperado, que é o que já vem desenvolvendo. Então, quando surge uma situação de emergência, exige uma adaptação especial para ser trabalhado diante desse novo contexto. Essa
Essa ação, então, esse evento que desperta essa emergência, ele dá origem, consequentemente, no momento posterior, a uma crise. Então, a crise seria, né, depois da emergência acontecer, uma condição instável, que envolve uma mudança abrupta ou significativa e iminente, requer uma ação urgente para proteger a vida, os ativos, a propriedade, o meio ambiente, né, acima de tudo, o caráter de ameaça à existência. Então, a crise, aquela emergência, aquela situação que despertou a emergência, ela coloca, muitas vezes, grupos populacionais em situações que ameaçam a sua existência, né? Então, isso são situações e contextos que caracterizam aí uma crise. Então, quando a gente olha para essas definições, a gente consegue pensar em diversas situações que se caracterizam como emergência e que, consequentemente, trazem uma situação de crise. Então, a gente tem alagamentos, a gente recentemente tem acompanhado, né, vocês aí com certeza acompanharam pelas redes sociais ou pela televisão, que tem acontecido no Rio Grande do Sul, né, que devastou boa parte do estado com os alagamentos. Aquilo ali não é uma realidade específica do Rio Grande do Sul. Em outros momentos do ano, dos anos anteriores, a gente vê isso também acontecendo no Rio de Janeiro, São Paulo. Aí em Alagoas, quando a gente teve ano passado, vários municípios foram atingidos por enchentes também, né? Tiveram ou parte do município, bairros que foram alagados aí por essa situação das cheias. A gente tem outras emergências climáticas também que podem surgir. Talvez não tão comum no Nordeste, mas a gente tem queimadas, né, ali em outras regiões do país, tem outras situações aí que demandem essa situação de emergência. Com certeza aí vocês já podem pensar no município de vocês situações específicas que podem aí vivenciar a respeito dessa situação. Pode ser por questões, né, climáticas, mas também a emergência pode ser por questões de ação diretamente do homem, que pode ou até mesmo uma emergência de crise, instabilidade política pode envolver também como conflitos, né? Aqui não é aqui não é geralmente nosso contexto, mas a gente pode olhar também a nível internacional situações de emergências provocadas através de conflitos internacionais, de guerras e tudo mais pode aí provocar necessidade, risco à vida, necessidade de deslocamento, de abrigamento e tudo mais. Então, só para contextualizar e dar um pouquinho da nossa introdução sobre essa temática, a gente vai pensar então um pouco como é que a busca ativa escolar, o que, que tem a ver com essas situações de crises e emergências, como é que a gente adapta essa estratégia para um contexto como esse, quais são os pontos que a gente precisa ter atenção, né? Vocês, enquanto coordenadoras operacionais, enquanto supervisoras institucionais aí da educação, da saúde, da assistência, técnicas verificadoras, né? A gente sabe que aqui na sala tem pessoas de diversos perfis na busca ativa, então como vocês, atuando aí na linha de frente da busca ativa escolar, podem adaptar a estratégia diante de contextos como esse. Tá? Então, esse é um pouquinho do nosso tema de hoje. Eu vou passar a palavra, então, para a Fabiana, que vai começar aqui falando o primeiro passo, né? O que, é que seria aí, né, um primeiro bloco de passo aí do que é esperado, o que, é que pode ser, o que é que precisa ser feito logo de início numa situação dessa como uma emergência. Vai lá, Fabiana. Bom dia, gente. Então, bem como o Rafa colocou, né, para todas as nossas iniciativas, seja de planejamento, seja de organização, sejam os primeiros passos, e aqui até a gente colocou como os primeiros passos, o primeiro passo para uma ação. Então, muitas coisas que acontecem, a gente não consegue se precaver, se planejar antes. Mas a gente sabe que naquele tempo há uma probabilidade de acontecer, ou seja, no inverno, principalmente cidades próximas a rios, próximas a mares. Então, a gente sabe que há uma probabilidade, por conta já do histórico de todos os anos, que pode acontecer enchente, devastação, alguma coisa. Então, o que a gente sugere? Né? Existe um mapeamento do cenário do local, que é importante colocar essas informações que subsidiem o entendimento acerca do impacto sobre a vida da criança, do adolescente e suas famílias, bem como da educação. Ou seja, é garantir que o processo ele seja pensado antes
Claro que a gente não quer que aconteça, né? Nenhuma tragédia. Mas a gente pode pensar, por exemplo, algum Barra de Santo Antônio, vez ou outra acontece, Marechal, vez ou outra acontece. Então, o que é que a gente faz sabendo com essa possibilidade? Nós nos precavemos, né? Nós nos organizamos para que a gente possa ter um plano de ação para que, quando aconteça, se acontecer tal situação, problema, crianças, famílias, adolescentes não sejam tão prejudicados aí com a questão da educação. Porque a gente sabe que, diante de uma situação colocada, as escolas, elas servem de abrigos, elas servem ali de contingências, digamos, de contingências para poder amparar a família, para poder reorganizar essas famílias. Então, param-se as aulas e a gente tem um prejuízo aí na educação. Mas se pensarmos, pode passar, Rafa, e se pensarmos, o que a gente pode fazer diante dessas informações que já aconteceram, dessas situações que já aconteceram? O que a gente pode organizar enquanto escolas, enquanto Secretaria de Educação, enquanto saúde, enquanto assistência social? O que a gente pode fazer e ter como plano de ação se isso vier a acontecer? Traz aí a previedade, né? Então, o mapeamento do cenário do local, é importante coletar essas informações, é importante saber o que está acontecendo, ou o que vai acontecer, é importante saber como estão as famílias, ou como os órgãos se organizam para uma situação de emergência, de urgência e de emergência. Como é que a escola vai se posicionar caso precise daquele espaço, caso precise daquele local para abrigar essas famílias? Então, a gente tem esse mapeamento, que é muito importante, quais as escolas que estão ou ficam sem aula durante esse período. Acredito que vocês já tenham, diante das organizações já passadas, aí de vocês previamente já passadas também, diante de alguns outros anos já colocados, que escolas são essas que ficam mais vulneráveis? A gente vai chamar de vulneráveis, né? Muitas vezes elas ficam vulneráveis por conta que é cedida para abrigar essas famílias. Então, quais as escolas estão ficando sem aula, ficam sem aula durante esse período? E por que elas ficam sem aula? Porque elas estão mais distantes, porque elas são maiores, porque elas têm capacidade mais de organização, seja pela gestão, seja pelo espaço físico, seja pela comunidade local, que é mais próximo. Então, a gente tem que pensar como é que se desenha esse cenário. Funcionam como um abrigo? Por que funcionam como um abrigo? Qual é o prazo para a desinstalação desses abrigos? Então, tudo é um planejamento, né? A gente sabe que muitas vezes não dá para a gente ter uma noção, vamos chamar assim, de tempo. É relativa à questão do tempo. Pode durar mais tempo, pode durar menos tempo. Mas no histórico da cidade, no histórico do município, a gente já tem como uma margem ali do que durou um ano, do que durou o outro ano. Então, que tempo isso leva, né? Esse desenho, como é que ele é feito? Houve algum impacto na infraestrutura das escolas? Que tipo de impacto é esse? Então, são algumas perguntas que vão norteando o nosso planejamento, que vão norteando o nosso planejamento. Houve perdas de materiais, merendas, documentos, já foram destinados recursos para a reposição dessas perdas? Houve cronograma para a reposição desses materiais? Como é que a gestão se organiza se acontecer? E diante das situações já acontecidas, como foi que se organizou? Que tipo de planejamento? O que é que vocês pensam sobre isso? Como é que já está organizado? Ou houve oferta de atividades não presenciais? Se houver as instalações dentro dos espaços escolares, vai acontecer aula, vai ter aula, vai ser híbrida, vai voltar ao remoto, período de fechamento total ou parcial das escolas, as escolas vão voltar a funcionar, em que tempo vão voltar a funcionar, qual é o tempo previsto para a reorganização dessas escolas? Rafa, pode passar. Isso, só
um adendo aqui, eu queria puxar a sardinha para a plataforma, Aham. a oportunidade, porque aqui traz um pouco dessa questão, né? Escolas, quando são inundadas por enchente ou alguma outra situação, perdem-se muitos documentos físicos que são arquivados aí nas secretarias das Perfeito. escolas, né? Então, o próprio histórico de busca ativa escolar, documentos e pastas de alunos podem ser prejudicados diante de uma situação como essa. Então, a plataforma, ela traz uma segurança nesse sentido de ter isso arquivado digitalmente, então traz aí uma maior segurança nesse sentido e uma redução das perdas aí que a escola pode ter diante de uma situação como essa. Então, só para alertar essa questão da plataforma, a importância do uso, principalmente em situações, né, de maneira geral, mas numa situação como essa, ela traz uma maior segurança da não perda dos arquivamentos. Uhum. E é muito importante isso que o Rafa coloca, porque se a gente tem uma sistematização, se a gente tem uma organização, e ela deixa de ser manual, né, ela é mais tecnológica, digamos assim, a gente tem um sistema para que a gente possa ser favorecido com ele, por que não utilizar? E se isso está lá bem organizado, está bem gerenciado, nós sabemos que nós podemos consultar com enchente ou sem enchente, ou diante de qualquer espaço físico. Então, não seria uma problemática, né, de todos os males, vamos pensar assim, não seria uma problemática, porque a gente tem todo o arquivo, a gente tem toda a segurança. Diferente do tempo que a gente fazia as cadernetas manuais, não sei se vocês lembram, né? Acho que não tem escola mais assim, não, né? Então, quando a gente fazia tudo muito manual. Então, essa parte, esse favorecimento da tecnologia, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser ativado, ele precisa ser gerenciado da melhor forma possível. Então, a gente também teve os demais serviços públicos, né? Os equipamentos da assistência social, da saúde. Será que eles funcionam? Como funcionam normalmente durante essa crise? Como é que a saúde e a assistência social, ela apoia ou gerencia essas crises também? Fecham, não fecham? Voltam a funcionar presencialmente? Que tipo de suporte? Conselho tutelar está funcionando com um foco nas famílias afetadas? Ou já tem um plano de ação para esse tipo de situação? Vai lá, Rafa. Estou passando aqui também. E os conselhos? E a gente pensa, que demais órgãos públicos podem nos ajudar, podem nos apoiar enquanto educação? Eu não sei se tem outras pessoas que não sejam da educação aqui. Se tiverem, por favor, se apresentem. Acredito que não, né? Mas se tiver, seria até interessante também, porque a gente pensa enquanto instituições que organizam, né, com os conselhos, Conselho Estadual, Municipal de Educação, elaborou normativas específicas para garantir o direito da educação das crianças e adolescentes afetados pela crise. Então, são perguntas que norteiam aí o nosso pensamento e as organizações, os gerenciamentos dos nossos planos. A gente sabe que durante o ano pode acontecer milhões de coisas. E muitas coisas fogem do nosso controle. Mas há outras que nós conseguimos organizar a partir de um gerenciamento prévio, de uma organização prévia. A gente não sabe o tamanho que as coisas vão acontecer, mas sabemos que se estivermos preparados, isso tende a ser menor ou está, na verdade, mais tranquilo no sentido de organização. Então, quando a gente pensa se o município, se o Estado, se os órgãos públicos, eles estão em consenso com a educação, com a saúde, com a secretaria os conselheiros tutelares, né? Então, todos os órgãos públicos, eles estão assistência social, eles estão em consonância, estão pensando nesses impactos, nesses atendimentos para as crianças, para os adolescentes e para as famílias, a tendência a recuperar mais rápido e a voltarem a estudar e a normalizar o processo da educação. Então, ficam muito mais viável, né? Ficam muito mais assertivo. Os conselhos municipais e estaduais dos direitos das crianças e dos adolescentes elaboram alguma normativa para garantir os seus direitos
durante e após a situação de emergência? Vocês sabem alguma situação de normativa? Vocês estão por dentro das organizações? Vocês sabem como é que está essas organizações dos conselhos municipais? Já chegou até vocês, ou se já tiveram reuniões, no sentido de previamente se organizar para uma situação de crise e de emergência? Então, vocês podem até ir respondendo aí no chat como é que está essa organização de vocês, se vocês já tiveram reuniões sobre isso. Rever e redefinir fluxos. As respostas a essas perguntas exigirão contato com diferentes órgãos responsáveis por cada política. As informações obtidas apoiarão na tomada de decisão e na identificação dessas lacunas. Então, precisa se reunir com esses órgãos. Por isso, a importância do comitê intersetorial para liderar essas decisões sobre as crises. A organização e o planejamento é muito importante nesse processo. Quando a gente pensa em o cultural, né, o que normalmente acontece, a gente só toma decisões pós. Mas a gente precisa tomar as decisões prévias, se organizar antes que aconteça. Fabiana, e a gente vai, por exemplo, se organizar por uma coisa que a gente nem sabe se vai acontecer? Exatamente. Então, se a gente já sabe que pode acontecer, se são municípios que estão rodeados ali de perigos, né, climáticos, principalmente, quais os municípios aqui, por favor, por gentileza, vocês coloquem, quais os municípios aqui que já sofreram catástrofe, desastre, ou mesmo aqueles aborrecimentos, eu vou chamar de aborrecimentos climáticos, que afastam as crianças da escola. Então, vocês podem levantar a mãozinha, podem sinalizar, podem colocar aí alguma figurinha, só para a gente ter ideia se vocês... Atalaia, sim, né, Gi? Com certeza. A Barra de São Miguel já houve, mas assim, há muito tempo. Sei, Barra de São Miguel. Que foi em 2000, deixa eu me lembrar aqui, rapaz, 2009, eu acredito. Você é a Ana, né? Não, eu sou a Adriana. Adriana, desculpa, Adriana. Adriana, você sabe quanto tempo essas crianças, esses adolescentes ficaram sem estudar nessa época? Foi preciso evacuar as escolas para servir de abrigo? Foi preciso. Nessa época, eu não estava na educação, eu estava na assistência, né? Eu trabalhava no programa de erradicação. Sim. E aí, esse órgão, que era o que funcionava, foi evacuado para as famílias ficarem, e algumas escolas, né? Sim. Porque realmente foi muito sério, muito grave, houve até a morte de 3 crianças. Sim. Nessa época, e assim, eu acredito que faz muito tempo, né? Uhum. E aí eu não fazia parte da educação, mas fazia parte da assistência, que está junto nesse Sim. colegiado que aqui eu tenho. Ligada diretamente, aqui, né, Adriana? Exatamente. Mas eu acho que foram uns 3 meses. Entendo. 3 meses para que as coisas voltassem ao normal. Sei. Tem outro município que gostaria de se colocar também? Que já sofreram aí com alguma situação climática? Como foi a Atalaia, Gisele? Fabiana. Bom dia. Aqui, Coqueiro Seco. Oi, Coqueiro Seco, sim, né? Coqueiro Seco também já aconteceu. Conta um pouquinho pra gente do Coqueiro Seco, como foi? Coqueiro Seco, existe um povoado que é um pouquinho afastado da cidade, em que, às vezes, quando a lagoa transborda, quando chove muito, aí as pessoas que moram ali próximo, eles sofrem muito. E aí tem uma escola lá, em que serviu de abrigo para essas famílias. Sei. Aí passaram mais ou menos, acho que umas 3 semanas, né, abrigados lá, e os alunos ficaram sem aula. Então, já é uma escola que é um ponto de atenção, sim? Uhum, sim. Então, o que a gente pensa com isso? O que vocês já se organizaram quanto a isso? Já tiveram algum tipo de reunião com algum conselho, com a Secretaria de Educação, com a Saúde, com a Assistência Social, para falar sobre esses pontos de atenção? Nesse ano, tem uma casa que ela estava servindo de referência para o CRAS.
Então, como a escola estava, né, esse tempo todo sem ter condições de dar aula, as crianças elas foram deslocadas, né, para essa casa provisoriamente para não ficar no prejuízo, né? Como foram várias semanas e as crianças, né, não dava certo ficar em casa, então a educação, né, junto com o município, a gestão, transferiram as crianças para essa casa para que, né, pudesse Já é um plano de reassistir ação, a né? normalidade, Isso já é um plano de ação. E o que a gente tenta fortalecer é exatamente isso, a gestão, o plano de ação sobre situações que podem acontecer. Não tomar decisões só quando acontece. Isso. Né? Porque o prejuízo é bem maior. Alguém me falou de Satuba também. Quem falou de Satuba? Colocou no grupo. Foi, Fabiana. Satuba, em 2022, né, aconteceu a enchente, então nós ficamos com 2 escolas, né, que serviram de alojamento para as pessoas que estavam desabrigadas. Joia. Então, essas 2 escolas também já é um ponto de atenção. 2 escolas que ficaram sem as aulas. Foi isso? Isso, exatamente. Então, são pontos de atenção que a gente precisa pensar. E se acontecer, vai repetir a mesma situação do ano que aconteceu? Elas vão ficar sem aula ou a gente já tem um planejamento para se isso acontecer? Quando a Ainda gente não. pensa assim, é perder tempo planejando por uma coisa que a gente não sabe, que se vai acontecer ou não, na verdade, nós estamos fazendo o contrário, nós estamos ganhando tempo. E as crianças e as famílias e a comunidade ganham tempo com esse planejamento prévio, né, com essas tomadas de decisões. Então, vale muito a pena a gente repensar o nosso fluxo. Os fluxos positivos, os fluxos negativos, né? Como é que está essa organização prévia aí, tá? Certo. Obrigada, gente. Não sei se alguém mais gostaria de colocar. Mas é muito importante quando vocês se colocam, porque a gente pelo menos tem um cenário, né? Faz um mapeamento do cenário e chama atenção para essas tomadas de decisões, para essa gestão e essa organização. Pode falar, Silvia. Fabiana, aqui em Maceió, no período de chuvas, o ano passado, e esse ano já houve algumas escolas, elas paralisam para receber, ficar como abrigo, né? Para algum da área onde elas estejam. Então, assim, a gente rotineiramente, anualmente, quando tem esse período de chuvas, o ano passado foi mais grave, foram mais unidades que tiveram que parar para servir de abrigo. A gente lembra bem disso. E mesmo sem ser no período de chuva, a gente teve aquele outro fator do pessoal daqui dessa região de risco, né? Da Braskem, da Bebedouro, Cambona. E o ano passado teve um alerta e eles tiveram que ficar abrigados as escolas, elas servem de abrigo. Então, essas escolas paralisam para poder servir de abrigo. Atualmente não tem nenhuma parada. Esse período de chuva esse ano foi mais ameno, mas já aconteceu. Não precisa ter Mas um aí grande a gente pensa, né? temático. Aí a gente pensa, como se organizar se isso acontecer? Essas escolas, elas já têm como ponto de atenção, e a gente sabe que aquelas crianças daquela comunidade, daquele município, ou daquele bairro, né, pode vir a ficar sem aula. Então, o que a gente faz com isso, né, Silvia? Que organização nós temos quanto a isso? Quem pode dar suporte? Quais as escolas? Qual o setor? Qual órgão que pode dar suporte para a gente planejar melhor isso? Rafa? Isso. Muito boa essa discussão, Fabiana, essa questão da prevenção, né? Esse mapeamento, ele é muito importante porque vocês que estão nos municípios sabem quais são, como vocês mesmos trouxeram na fala, né? O Satuba disse 2 escolas, Silvia disse algumas escolas de algumas comunidades, ali da Braskem, ali da questão e também da chuva. Então, vocês sabem, graças a Deus, assim, quando acontece uma situação como essa, o município inteiro não é atingido, né? Assim, de maneira geral, é mais comum ser as comunidades mais próximas às lagoas, aos rios, comunidades ribeirinhas que são afetadas. Não, diferente do que a gente está vendo, acompanhando no Rio Grande do Sul, que municípios inteiros foram devastados pela chuva, né? Então, é mais comum acontecer aqui no Nordeste de algumas comunidades específicas serem mais vulneráveis a essas situações. Então, ter o mapeamento dessas comunidades, saber quais são
as escolas dessas comunidades, o perfil ali daquela comunidade para conseguir atuar sobre nessas situações é muito importante para, como a Fabiana trouxe, a questão da prevenção, já pensar, já se antever a essas situações, já ter ali um plano, ali, alguma questão, e quando acontecer também, já ter ali algo preparado e saber exatamente o caminho, ou se não, já ter ali ferramentas que ajudam a pensar nessa situação, porque cada crise, cada emergência, ela pode se configurar de uma maneira, então, por mais que que tenha um plano preventivo, a situação em si, ela vai exigir ali um pensamento também para se adaptar a essa realidade que ela vai se apresentando de maneira muito específica, mas como a Fabiana trouxe, muito bem colocado, né, olhar para as escolas afetadas, os conselhos, porque trazem normativas para atuar muitas vezes, né, nessas situações, então, a educação, assim como a saúde, a assistência, ela vai atuar também com base nas orientações que esses conselhos vão dar. Então, Minimizar o problema, né, Rafa? Isso, minimizar o problema, até o protocolo de o que fazer, né, nessas situações, já pode vir como normativa desses conselhos, então ter também atenção a essa documentação, a essas reuniões, a esses diálogos é muito importante. Então, esse primeiro passo de mapeamento, ele vai ser fundamental para quando a gente olhar para a estratégia da Buscativa em si, né, o que a gente vem fazendo de acompanhamento, da plataforma e tudo, está bem fundamentado. Então, é preciso olhar para esse mapeamento, é preciso olhar para esse território, para que a gente consiga atuar como buscativa de uma maneira mais pragmática, de uma maneira também para redução de riscos. Então, o passo 2 seria a identificação e o atendimento das crianças e adolescentes no fluxo da buscativa escolar. Então, diante de uma situação como essa, aqui já imaginando, aqui já seria uma situação de crise e emergência, não é uma situação de prevenção. Aqui a gente já tem que imaginar um cenário acontecendo aí de uma situação que demande essa resposta. Então, o que é preciso fazer nesse cenário é potencializar as equipes de campo para identificar as crianças e as famílias que foram afetadas e que se ficaram, né, desalojadas ou desabrigadas. E aí, desalojadas seriam aquelas famílias que precisaram sair de suas casas, mas elas têm aonde ir, ou casa de um parente, de amigo, ou uma outra casa em alguma outra região da cidade, ou em outro município, então a família que está desalojada, ela consegue ir para um outro espaço. As famílias desabrigadas, elas precisam sair, mas elas não têm para onde ir, né? Não tem outro espaço, e aí elas são acolhidas, como vocês já relataram aí, muitas vezes nesses espaços, né, das escolas, ou às vezes da assistência. Então, temos esse cenário aí de potencializar esse trabalho de campo para a identificação dessas famílias, né? Identificar que tipo de impacto essas famílias vivenciaram, se houve aumento nas vulnerabilidades, provavelmente vai ter, né? Uma família que está passando por uma situação como essa, muitas vezes já estava em uma situação de vulnerabilidade anterior, isso é agravado diante desse cenário. Ou, se não estava passando por uma situação de vulnerabilidade, elas passam a vivenciar diante desse cenário. Então, é refletir as condições do acesso, né, à educação, à escola dessas crianças e desses adolescentes que estão nessas comunidades. Então, a gente vai ter que olhar para esses territórios na fase do mapeamento para começar, então, a identificar essas famílias e aí potencializando o trabalho de campo. Então, a gente vai precisar, né, dentro do cenário como esse, olhar para a plataforma da Buscativa Escolar, e ver que casos estão em andamento já dentro daquelas áreas afetadas. Então, a gente pode ter uma ou outra criança, adolescente na plataforma, que já tem sido acompanhado, né, por alguma questão que já foi mapeada anteriormente como motivação, né, para o risco do abandono ou a evasão. E aí, essa criança, esse adolescente está num contexto social, no contexto territorial, dentro da cidade, que é afetado por essa enchente, por essa situação climática, seja ela qual for. É uma criança que está em duplo risco. Então, ela já estava anteriormente sendo acompanhada. E ela está, de novo, numa situação que vai afastá-la da escola, possivelmente. Então, o olhar redobrado de atenção para essa família, para essa criança e esse adolescente é super necessário para garantir que essa criança não evada, não abandone a educação diante de mais uma situação que está agravando ali o seu risco de abandono. E como eu falei na questão do grupo de campo, aí
diante de um cenário como esse, o papel dos técnicos verificadores é importantíssimo. É muito importante, e aí é importante a ampliação também desse perfil, né? Contar com, Rosana vai trazendo a fala dela depois, mas ampliar aí contando com a comunidade escolar para reforçar esse papel dos técnicos verificadores. Porque o ideal, num cenário como esse, é que os técnicos verificadores possam entrar em contato com as famílias, primeiro, aquelas que já foram na plataforma, como eu falei. Então, entrar em contato com a família e saber qual é a situação dessa criança, desse adolescente. Aquelas famílias que estejam em abrigos e as que moram nas áreas afetadas. Então, é importante que os técnicos certificadores olhem, sei lá, o bairro tal foi atingido pela enchente, a escola foi também danificada, né, a estrutura não está servindo como abrigo porque, de repente, a própria escola foi alagada. Então, aquelas crianças, originalmente, não estão nem em aula ali porque a escola em si não tem condição. E outra escola talvez sirva como abrigo para aquelas famílias. E aquela escola também vai estar sem aula. Então, essas famílias, elas precisam ser atendidas pela equipe educativa escolar. Essas crianças e esses adolescentes. As equipes precisam entrar em contato com essas famílias para entender qual é o cenário, cadastrá-las na plataforma, porque é uma situação específica, mas é uma situação que envolve ali um risco de abandono. E pode agravar diversas situações de vulnerabilidades que, como eu falei, pode haver a existência prévia ou não necessariamente, mas é importante acompanhar essas famílias. Cadastrar essas crianças e adolescentes na plataforma, como eu falei, para prevenção do abandono, e aí usar uns instrumentos que a própria metodologia já disponibiliza, como o formulário de pesquisa e de análise técnica, que é o formulário que vocês já utilizam aí, tem ele na plataforma, no site da Buscativa Escolar, para ser impresso em PDF, para que vocês possam levar, né, os técnicos verificadores possam levar para as visitas, e esse formulário vocês podem adaptá-lo no sentido de ampliar aqui o entendimento da realidade da família diante de uma situação de crise e emergência. Então, principalmente na análise técnica, que é um campo aberto, vocês vão poder conversar com essa família, entender a realidade, entender como que ela foi afetada, se a casa dela tem condições de voltar a morar, o que tipo de... se ela perdeu tudo, se não. Então, entender o contexto daquela criança, daquele adolescente, naquela família, e relatar isso na plataforma. Então, mapear essas necessidades diante dessa situação de crise de emergência. O que é importante também para a equipe de buscativa escolar é realizar reuniões com as escolas, e aí vocês podem fazer parceria não só com as escolas da rede, porque dentro do município as escolas do estado também podem ser afetadas, já. Então, uma reunião aí com a educação do município de maneira geral, para opinar e participar desse plano de adaptação da buscativa escolar, porque aí vai ser uma força-tarefa específica para aquele cenário de crise e emergência. Não vai ser a buscativa que vocês já fazem de maneira regular, vai ser uma buscativa focada na redução do abandono e no atendimento daquelas famílias que foram atingidas pela enchente ou por qualquer que seja a catástrofe. Mas aí é preciso se reunir com essas escolas, entender como que as escolas vão conseguir apoiar nessa prevenção do abandono e desenvolver estratégias eficazes para o acompanhamento dessas crianças, né? Então, é importante pensar nessa rede de apoio. Não só vocês, enquanto equipe de buscativa escolar, vão dar conta. A gente sempre fala, né? A intersetorialidade, vocês não dão conta sozinhos das motivações. Isso no contexto normal, digamos. A educação já não vai dar conta. No contexto como crise e emergência, isso vai ser ainda mais agravado. Então, vocês não vão dar conta sozinhas, enquanto buscativa escolar, até porque nessas situações de crise e emergência, o comum é que todas as políticas públicas desenvolvam estratégias para lidar com essa situação. Então, como a gente falou na fase do mapeamento, como a Fabiana citou, tem o pessoal da saúde, o pessoal da assistência, a saúde vai desenvolver estratégias nesse cenário, a assistência vai desenvolver também. Então, como potencializar esses diálogos para desenvolver estratégias em conjunto? E aí vem para esse outro passo, que é a ampliação dessa rede de proteção, né? Promover reuniões comunitárias, e aí envolvendo esses órgãos públicos, mas também as próprias comunidades. Mas aqui nos órgãos públicos, nessa parte mais estrutural, entender, porque aí o município... Lembrando que numa situação como crise e emergência, vocês não vão estar liderando uma resposta a nível do município. Vocês muitas vezes vão seguir as orientações da Secretaria de Educação,
da prefeitura de maneira mais macro, né? Então, é importante a equipe de busca ativa estar nesses diálogos. Esse é o ponto. Porque aconteceu uma situação de, sei lá, imaginemos que aconteceu ali a catástrofe, a situação. Provavelmente não vai ser vocês, enquanto de coordenadoras da equipe de busca ativa, que vão ordenar a resposta do município. Isso vai vir de diversos setores, da Secretaria de Educação, Saúde, Assistência, mas enquanto busca ativa escolar, é importante que vocês integrem esses espaços para se somar nessa força-tarefa. Botar as necessidades da busca ativa escolar. Então, aconteceu essa situação hipotética, a saúde vai desenvolver tais ações, a assistência vai desenvolver outras ações de abrigamento, de vulnerabilidade das famílias, às vezes coisas mais pontuais como alimentação, cesta básica. Como é que vocês integram esse fluxo também, esse diálogo, para conseguir entrar com a busca ativa escolar nessa rede de apoio diante de um cenário como esse? Esse é o ponto, tá? Então, quando a gente está falando da resposta que vocês precisam dar, não é que vocês vão criar tudo, vocês vão entrar no fluxo que o município está dialogando. Então, participar disso, né? Informar as necessidades da busca ativa escolar, vocês vão pontuar o que é que vocês podem fazer junto com as escolas e promover reuniões comunitárias. Isso é um outro passo que pode ser realizado nos territórios mais vulneráveis para reforçar a presença da busca ativa escolar, né? Então, reforçar a atuação desse grupo de campo em contato com as comunidades, reforçar a presença de que a busca ativa escolar está atuando dentro daquele contexto, de que as crianças, apesar daquela situação está acontecendo, e às vezes ser necessário que a criança fique afastada da escola por algum período, né, porque a escola serviu ali como abrigo ou porque ela foi afetada, mas que a equipe de busca ativa escolar está ali junto dessa comunidade. Então, ter essas reuniões comunitárias para desenvolver estratégias também, olhando essas necessidades das famílias em relação à educação, é importante, né, nesse cenário. Lembrando também que dentro de um cenário como esse, muitas vezes, a educação em si, ela não vai ser a emergência mais priorizada pela família. A gente está lidando, imagina, né, uma família que está numa situação na área de risco, primeira necessidade básica vai ser a sobrevivência, vai ser ir para uma área de segurança. Segunda necessidade vai ser alimentação, proteção, alimentação. Então, e depois a reconstrução dessa família, né, o retorno para aquele território, para aquela casa, a reconstrução da própria questão material. A educação, ela muitas vezes não vai ser entendida pela família como uma pauta prioritária naquele momento. Mas, por mais que não seja tão urgente assim no entendimento da família, a equipe de busca ativa estando presente, estando perto, é importante para apoiar na própria estrutura da resposta e reforçar essa importância de que, por mais que seja um momento pontual que a família esteja passando e que a criança vai ficar afastada da escola porque a escola está fechada, a equipe da busca ativa está ali monitorando, está ali dando esse apoio e vai estar colocando isso na plataforma para poder acompanhar quando as aulas retornarem. Pode falar. Posso fazer um adendo? Por que a gente reforça essa importância, gente, da busca ativa estar junto? Porque se aquela família, ela já tem, de alguma forma, uma vulnerabilidade em relação à própria educação, o risco do abandono escolar, ele fica mais evidente nesse momento. Então, por isso é tão importante a gente estar atento a essas famílias e a essas crianças que já vivem a vulnerabilidade. Porque pode ser que, por conta dessa mudança estrutural da vida das pessoas, elas possam ressignificar a importância da vida propriamente dita e dar um valor maior à educação, ótimo, mas elas também podem simplesmente romper com aquele último laço que havia com a escola, né? Então, por isso é tão importante a gente trazer as crianças, olhar para essas crianças, cadastrar essas crianças na plataforma e monitorar o fluxo dessas famílias, né, nesse pós-evento, nessa pós-emergência e nesse momento de crise, para que a gente garanta que essas crianças não se percam do processo escolar. É um pouco... Assim, o ponto principal da gente é esse. E lembrando também
da vulnerabilidade dessas crianças nesses ambientes coletivos, nesses momentos em que a família está desabrigada e está em situação de coletividade, né? A gente sabe que os homens, eu não sei qual é o fenômeno, eu confesso a vocês que ainda preciso estudar mais sobre isso, né? Que os homens se sentem no direito de violar crianças em total vulnerabilidade em abrigamento coletivo, né? A gente viu agora aí casos, né, reportados nas manchetes de crianças sendo abusadas sexualmente nesses lugares. Então, a gente precisa ter um olhar, inclusive, sobre essa vulnerabilidade dessas crianças. Só isso que eu queria cutucar vocês. Perfeito, é isso mesmo. Então, é esse olhar do acompanhamento, né? Não ficar de fora dessa rede de proteção que vai ser estruturada para uma resposta como essa. E um outro passo dentro desse acompanhamento é o mapeamento dos motivos. Então, como a Ana Paula já falou, assim, tem famílias que já estão passando por situações de vulnerabilidade que dentro do acompanhamento administrativo escolar vocês já podem ter mapeado aí algumas razões que afastam essas crianças da escola. Diante de um cenário como esse, outras situações vão emergir, né? Vão se apresentar diante de um cenário como esse. Então, o levantamento desse novo cenário, desses novos motivos, vai ser muito importante, né? O que é que tem que se figurado ali com mais intensidade naquele momento? Que novos motivos, ainda não relacionados com a metodologia da busca ativa escolar, surgiram, né? Porque pode surgir coisas que a própria metodologia ainda não tinha previsto no seu fluxo regular, diante de um cenário como esse. Então, é preciso olhar com atenção para essas famílias, e por isso que a visita técnica é um papel muito importante, ou por telefone, ou por visita presencial a essas famílias, mas entender, essa situação de abrigamento, isso é um motivo que traz muitos riscos, como a Ana Paula falou, e inclusive ao próprio abandono. É uma situação da família que perdeu todos os seus bens num cenário como esse, pode envolver outros riscos também, aí já é outro, né? Então, mapear a realidade de cada família daquela região afetada é muito importante para que vocês possam ter um olhar do que pode causar no retorno das aulas o afastamento da criança. Porque naquele momento inicial, a criança já vai estar fora da escola, digamos, porque a escola não está funcionando. Mas quando a escola retornar, a necessidade que a família vai apresentar diante de uma situação como crise, ela não vai ser resolvida de uma hora para outra, né? A família vai demorar ali um certo tempo para se reconstruir, em termos do seu patrimônio, em termos do seu bem-estar, da sua segurança. Então, as aulas retornam em algum momento, como vocês falaram, a escola às vezes passa 2 semanas desativadas como abrigo, mas depois volta a funcionar. Tá, mas depois que ela voltar a funcionar, a realidade que foi apresentada ali, ela vai começar ali a afastar as crianças da escola. Porque a criança, sei lá, às vezes não tem água potável em casa, né? A caixa d'água, a cisterna, o reservatório foi inundado por água suja, ela está sem condições ali. Como é que essa criança se higieniza para ir para a escola? Às vezes pode ser uma coisa tão simples como essa que vai afastar a criança da escola no retorno, quando as aulas voltam a estabelecer a regularidade da escola. Então, mapear essas famílias, né, para colocar na plataforma dessas crianças e justamente ter esse olhar para as causas, porque aí vai ser um outro desafio com o retorno das aulas, manter essas crianças na escola. Então é isso. Esse é o passo. O passo 2, ele se refere bem à questão de como operar com a plataforma, de como olhar para essas famílias enquanto técnicos educadores, mapeamento de motivos, para garantir que tenha um bom retorno, ou que esse retorno da escola seja mais tranquilo possível diante de um cenário tão delicado como esse. Vou passar para a Rosiana agora, para ela falar um pouquinho sobre qual é o papel da escola agora, nesse retorno, né? Quando a gente tem, então, uma escola que depois que se viu como abrigo, quando ela volta a funcionar, quais são os desafios e aí o que é que vocês, enquanto buscativa, podem se articular para apoiar. Sim, então, gente, eu sou Rosiana, né, também sou da equipe da CERT. Eu gostaria de pedir que vocês fiquem, né, mais um pouquinho só, vou tentar ser rápida. O nosso tempo já estourou, algumas pessoas já estão saindo, mas é muito importante, né, falar sobre esse passo 3,
que é o papel da escola, né? O que é que ela assume diante das tragédias, diante das crises e emergências. Vejamos, a escola é um lugar, é o segundo, digamos, a segunda casa da criança. É um lugar de construção de subjetividade, de construção de cidadania, de construção de referências. O professor é uma referência importante na vida da criança, e é a pessoa que muitas vezes a criança procura numa hora de socorro, numa hora de desamparo. Então, nesse sentido, não só os professores, mas como a equipe toda da escola, né, eles vão, às vezes, precisar assumir outras funções no momento de emergência. Uma função de agente comunitário, que é aquele que faz o alerta. Olha, aqui tem uma criança em uma vulnerabilidade extrema. Também o papel de técnico verificador, que é aquele que muitas vezes vai lá na casa da criança. Quantos professores a gente viu na pandemia indo às residências, levar as atividades escolares, né? Por necessidade, pela criança não ter acesso à internet, enfim. Vocês sabem os vários motivos, né? Em que o professor muitas vezes assume outros papéis, né? Identificando necessidades e desafios. Então, essa ação, ela impactará diretamente nessa condição de retorno ou não da criança à escola. Como já foi falado, essas vulnerabilidades, elas se acrescem no momento de extrema crise, né, com os desastres que os mais comuns para vocês, já foi falado também, que são os alagamentos. Eu estou lembrando aqui da nossa primeira visita a Murici, com 2 dias depois da nossa saída, a cidade ficou alagada novamente, porque o ano anterior isso já tinha acontecido. Precisamos suspender a nossa ida a Atalaia e a outro município, que não recordo agora, também por conta das chuvas. Então, esse é o mais comum, mas existem outras crises, outras emergências, que muitas vezes não são ditas, elas não aparecem, elas estão nas entrelinhas, elas estão nas sutilezas, né, que às vezes a gente não tem a perspicácia de perceber. E é esse olhar atento que a gente precisa ter para identificar, não é, esses momentos em que a criança pede socorro, muitas vezes com o olhar para o professor, com o silêncio, com a angústia, com a dor, com a perda muitas vezes da sua própria casa, num alagamento, por exemplo. E aí precisa morar, às vezes, não no abrigamento, mas na casa de parentes. E, às vezes, em nenhum nem outro ela está segura, porque ela sai do seu lugar de dormir, da sua cama, do seu aconchego no lar, que às vezes também já não é mais tão seguro. Então, a gente precisa pensar em todas as possibilidades, que uma criança, ela precisa de zelo, proteção, cuidado, não é? E escuta e abrigo. E, às vezes, nem o seu próprio lar tem condições de fazer isso. Então, a escola, ela tem essa função também, desse cuidado, que vai muitas vezes além do próprio conteúdo pedagógico e metodológico, enfim. Mas pode passar, Rafa. Só uma observação, Rose. O nosso horário vai até 11h30, tá? Pode ficar tranquila, tá no tempo ainda. Ah, tá, ok. Então, é porque eu tinha visto lá, vi 11 horas, tá, no link. Enfim, então, o que fazer, né, nesse retorno às aulas? Além do que o Buscativa já faz, né, do acompanhamento à frequência escolar, essa atenção, né, para a prevenção do abandono, após essa situação de emergência, muitas vezes, além da escola precisar assumir a reposição das aulas, o momento de recomposição da aprendizagem, as várias reuniões para os diversos enfrentamentos e adaptações necessárias, a criança ela volta, mas muitas vezes ela volta com uma angústia, com um luto, não é? E com uma tristeza que a gente ainda não teve conhecimento. Então, isso se dá em todos os níveis da educação, gente.
e sobretudo a criança, que muitas vezes não consegue colocar, né, em palavras isso, é preciso muitas vezes a gente fazer uma escuta, uma roda de conversa, independente da idade. A criança, ela consegue, sim, expressar, ou no desenho, ou na escrita, ou na fala, a sua angústia. Então, necessariamente, muitas vezes é preciso parar a aula, o conteúdo, porque não se entende e não se aprende conteúdo com angústia, com medo, com dor e com luto. Então, esse momento para poder dar um novo ressignificado e continuar algo que foi cortado e quebrado. Então, além disso, as reuniões entre escolas e famílias para fazer esse acolhimento e explicar, né, os próximos passos que a escola tomará, né, a partir dessa retomada. Então, esses espaços de escuta, não só com as crianças, não só com os adolescentes, mas também com as famílias, né, são espaços específicos, né, que requer da gente, enquanto profissional, essa atenção. E aí o professor, ele pode fazer, muitas vezes, necessariamente um encaminhamento, ou para a equipe técnica da escola, ou para o psicólogo, ou para o assistente social, a própria direção da escola, diante da demanda, né, que apareça. Mas em sala de aula, esse momento coletivo, esse momento de acolhimento, ele pode acontecer sim. Então, é bom senso para a escuta dessas angústias, e a partir delas, a gente pode perceber, sim, qual aquela criança que precisa de uma atenção maior. Então, encaminha para um profissional especializado, porque o professor, ele numa situação de emergência, ele pode assumir vários papéis, mas não o lugar de um profissional específico, né? Então, faz-se o encaminhamento, e com isso é preciso se contar com a rede, né? E a rede, o próprio município, ele tem a clareza dos equipamentos que ele tem e para onde fazer esse encaminhamento, né? Então, nesse sentido, é preciso se falar de uma questão que, em tempos de pandemia, em tempos de internet, a gente tem vivenciado tantos desesperos, tantos abusos e tantos questionamentos, que é a saúde mental, né? Então, a gente está vendo agora o desespero de muitos pais, de muitas escolas, com a questão da internet, com a questão das telas, né, que são necessárias, mas é preciso uma atenção maior para o processo de aprendizagem. Então, garantir que essa escola esteja aberta, né, para conversar e acolher, né, não só os estudantes, mas a comunidade escolar sobre seus sentimentos. Então, muitas vezes, os sinais, eles vão sendo emitidos, eles vão sendo dados, né, e a gente, muitas vezes, por falta de atenção ou falta de informação específica nessa área, a gente não é obrigado a saber tudo, mas a gente precisa pedir ajuda também ao colega, à direção ou aos profissionais que cuidam dessa área. Então, nessas escutas, nessas conversas, né, sobre essas necessidades, se buscar ajuda e fazer os encaminhamentos para a equipe de saúde ou para a equipe de assistência, quando necessário. Então, às vezes, gente, esse cenário, né, ele vai sendo dado, vou só dar aqui alguns exemplos, com a possibilidade de não estar na escola, o tempo de tela aumenta, o tempo de internet aumenta, hoje todo mundo tem acesso ao celular, o que, pessoalmente, enquanto profissional da área de saúde mental, eu não aconselho um celular a criança muito pequena, e é uma questão que hoje a própria psiquiatria tem lidado, né, que é o excesso de tela e o que isso proporciona também de prejuízo, não só na aprendizagem, mas no próprio desenvolvimento neuropsíquico da criança,
que está em fase de formação, do ponto de vista biológico também. Então, para isso se percebe, né, questões que aparecem na sala de aula e vejam, sobretudo neste momento, né, de vulnerabilidade maior, sobretudo do ponto de vista mental, por conta de todas as vivências, de perdas, de lutos, de mudanças, de ausência da sala de aula, da própria momento de aprender, de socialização, tudo isso aparece de forma muito mais presente, né? Então, esses sinais aparecem muitas vezes com alheamento, né? Muitas vezes com a desatenção, que aí vão levando a outros diagnósticos, porque hoje é o que mais aparece na escola. É TDAH, é autismo, é desatenção, déficit de atenção, e por aí vai, né? Então, como trazer essa atenção para a sala de aula, para o processo de ensino-aprendizagem? Então, é preciso um esforço conjunto, não só da escola, mas junto com as famílias também. Então, essas conversas, elas são necessárias para entender o contexto que a criança está inserida, né? Então, é uma complexidade muito grande, uma pluralidade e diversidade de situações que muitas vezes a gente não tem como dar enfrentamento, a gente precisa de ajuda também do coletivo, né? Pode passar, Rafa. Então, nesse sentido, né, só a nível de informação, Unicef e parceiros mantém um canal de ajuda de saúde mental e bem-estar. Esse canal é chamado Pode Falar, né, e voltado exatamente para essa fase mais vulnerável da adolescência, de 13 a 24 anos, e é um espaço de escuta, uma escuta acolhedora, anônima, né, para esses momentos de crise, e que funciona, né, nesse acesso por esse site, podefalar.org.br, ou pelo WhatsApp, e está disponível, né, à população. Também é possível acessar materiais de apoio, informações, serviços, então isso também está disponível como forma de promover a prevenção, né, e a permanência, né, o equilíbrio da saúde mental. Enfim, pode passar, Rafa. Então, a prevenção às violências, né, a Ana já pontuou aí algumas questões, e vocês todos, né, como elas ficam muito mais vulneráveis à violação de direitos, muito mais expostas às diferentes formas de violência nesses momentos, né, então, estar em abrigos deslocados, em casas de terceiros, pode expô-las a risco de violência física, violência sexual, violência psicológica, trabalho infantil e até acidentes domésticos, né? Então, no abrigamento, ela muitas vezes não está segura, nem na casa de terceiros e nem na própria casa. Então, essa atenção às várias formas de violência, elas também se dão muitas vezes, a criança chega machucada na escola, mas passa despercebido. Muitas vezes ela está muito calada, né, na sala de aula, muito triste, não consegue aprender, porque a energia psíquica ela precisa ser direcionada para o aprendizado, para a socialização. E quando há uma questão muito grave, muito séria, é impossível que isso aconteça, gente. Então, é preciso estar atento também a essas questões. A violência psicológica, uma das mais difíceis de serem identificadas, por toda a questão subjetiva, né? O trabalho infantil e os acidentes domésticos, que às vezes também passam despercebidos. Então, é preciso a gente aguçar esse nosso olhar atento, né? É preciso fazer orientação aos professores, né? Para que fiquem atentos a esses relatos, a essas situações de violação de direitos. Relacionar, como já foi dito no início, os serviços públicos, os órgãos de apoio, de proteção do território, né? Ou seja, construir a rede que vocês já iniciaram em todo o nosso processo inicial, com a cartografia municipal, que a gente fez naquele primeiro encontro com as equipes da Buscativa Escolar,
mas é preciso revisar sempre, retornar sempre a ela, porque às vezes houve mudança ou acréscimo, né? Então, atualizar a rede de proteção do município para facilitar esse contato, caso for necessário, né? Acionar imediatamente a porta de entrada, que é o conceito tutelar, em casos de suspeita de violação de direitos, sobretudo, né, as violências ou situações mais graves. Então, esse diálogo muito próximo, né, entre a equipe da busca ativa escolar e a rede do município e o próprio conceito tutelar, todo o sistema de garantia de direitos, ele é necessário. Um diálogo profissional, um diálogo institucional, um diálogo respeitoso com a função de cada um, mas também um diálogo necessário para preparar, né, esse acolhimento protetivo no retorno das aulas em situações de crises e emergências, né? Pode passar, Rafa. Então, há também recursos educativos, de formação, que o Unicef disponibiliza para os profissionais, né? E existe a cartilha e o curso Comunidade Escolar e Prevenção à Resposta às Violências. Então, são cursos autoinstitucionais, fáceis de fazer, pela possibilidade do tempo, como é online, vocês podem fazer no período que vocês tenham disponibilidade para isso. Faz um módulo, no outro dia disponível faz outro módulo. São cursos realmente dinâmicos, com depoimentos, com orientações, com vídeos curtos, que são muito importantes, e abordam exatamente essas questões, né, dos impactos da violência na educação, das formas e possibilidades de prevenção, que são articuladas aos currículos, né, inclusive em situações de emergência. Então, o currículo ele é composto também por situações contextuais, localizadas, visando a formação nas realidades regionais, né, com as suas especificidades. Então, é disponibilizado ainda um curso de materiais diversos, com guias, vídeos, fluxos de atendimento por área, cartazes, né, sobre a Lei 13.431, que é de 2017, e que trata, né, sobre como agir diante de violências contra crianças e adolescentes, né? Então, é importante conhecer esses materiais, né, esses guias, né, por uma educação que protege. Estão lá nesse link. Então, agora, para provocar vocês, né, para a gente abrir para mais um diálogo, então, vamos pensar, né, se o município já vivenciou uma situação de crise ou emergência, não precisa ser só enchente e alagamento, não. Existem outras crises, então vamos pensar, né? E se sim, como é que foi a sua atuação, ou a atuação da busca ativa escolar nesse contexto? Então, a gente abre agora um pouco para que vocês possam pensar sobre isso, ou quem quiser se colocar, né? Seria importante e rico para esse momento. Isso. A gente já fez na fala de Fabiana, ela já provocou também vocês, já fizeram ali alguns relatos, Maceió, Sim. Coqueiro Seco, mas se vocês puderem complementar também como é que o retorno das aulas, se vocês acompanharam, né, como é que foi esses desafios, se vocês notaram que se houve evasão, se houve maior abandono ali dentro do contexto escolar devido a essas situações, o que é que vocês perceberam aí diante dessas situações, como a Rosana falou também, não necessariamente só das enchentes, mas de outros cenários. E também das enchentes, né? Porque Atalaia e Murici já vivenciaram isso também. E aí, gente? A gente já está indo para os momentos finais, né, desse nosso encontro, né? Então, quem gostaria de se colocar e falar?
Faz sentido esse conteúdo para vocês? Valmir, levanta a mão. Isso. Vai lá, Valmir. Não, eu só levantei a mão porque está no momento final, que eu tenho outra reuniãozinha básica. Eu ia agradecer muito um momento como esse e dizer que o momento é muito enriquecedor, né? E sempre que for possível, sempre a gente está à disposição, sempre apresentando coisa nova e botando em prática aquilo que a gente aprende aqui com vocês. Eu vou me ausentar agora um pouco e quero agradecer muito esse momento. Tranquilo. Obrigado pela participação. Mas, enfim, eu acho que como a gente foi mostrando na apresentação, parece ser muita coisa, né? E é muita coisa porque são muitas nuances de um cenário como esse. Como a Rosena trouxe na fala dela, a questão da violência, a questão da saúde mental, as estruturas, mas como eu falei, tipo, a ideia não é que vocês façam tudo isso sozinhos enquanto equipe de busca ativa, né? Os fluxos, eles vão sendo estabelecidos e a ideia é que vocês possam se somar para ir potencializando esse trabalho, mas com esse olhar, principalmente aí para a redução do abandono pós-catástrofe, né? Pós-cenário de emergência, na situação de risco. Vai lá, Ana. Eu acho que, enquanto eu estava ouvindo, né, a equipe apresentando, eu estava pensando aqui, a gente tem vivido um momento muito delicado, né, e a tendência é que esses impactos, eles venham com mais frequência. Então, trazer essa temática para esses municípios, primeiro vocês têm o privilégio de ter esse conteúdo mastigado da forma como foi trabalhado aqui, né? Porque essa formação ela está disponível lá no site da Busca Ativa enquanto documento, enquanto material. Outra coisa é como a gente traz para vocês, a partir das nossas reflexões, do nosso conhecimento, da nossa análise de conteúdo, né, para fortalecer o conhecimento de vocês e trazer essa oportunidade. Então, assim, busca ativa escolar, né, assim, a gente sabe que é um desafio no dia a dia, né, a gente sabe que muitos de vocês ainda estão se apropriando da plataforma, né, e trazer a educação para essa agenda da crise e emergência fortalecer ainda mais essa intersetorialidade. Porque, em geral, quem entra, né, de frente para essa demanda é a assistência social e a saúde. A educação ela entra nessa retaguarda de oferecer os espaços disponíveis para abrigar as famílias. Mas essa agenda que a gente traz, né, esse cuidado que a gente traz com as crianças, ele muitas vezes precisa ser despertado e fortalecido nessa agenda, né? Então, é uma oportunidade que a gente está trazendo para vocês. Então, seria muito legal de vocês poderem levar esse material, né, e essa discussão para dentro da educação, né, para uma análise do que vocês já viveram. Vários municípios já viveram com essas situações, né, de alagamentos, de enchentes. Então, como as meninas já disseram aqui, e Rafa, de se organizar, de se preparar para possíveis acontecimentos futuros, né? Para que vocês não sejam pegos de surpresa, porque a gente sabe que se aconteceu uma vez, a probabilidade de acontecer de novo existe, né? Principalmente quando não há uma mudança de cenário de fato na nossa realidade. Então, é uma oportunidade, tá? De vocês trazerem essa discussão para dentro da Secretaria de Educação, até mesmo de sentarem com as demais secretarias e olharem para isso, né, com uma atenção especial. E fortalecer o dia a dia da busca ativa escolar, gente, né? Quanto mais vocês se apropriarem da plataforma e da metodologia,
mais fácil fica o entendimento dessa dinâmica em situações de crise e emergências. Como eu acompanho a agenda do selo Unicef, nós fechamos domingo a meta da busca ativa escolar e de todas as atividades do selo. E foi muito interessante a fala de um coordenador operacional de um município, de dizer, Ana Paula, a plataforma, a gente pode continuar a usar a plataforma depois do fechamento do selo? Claro que pode. Ele disse que bom, porque a plataforma ela é o nosso instrumento de monitoramento da evasão escolar. Ela já está incorporada no nosso município. Nós não queremos perder a oportunidade de continuar trabalhando com ela. Então, assim, é uma questão mesmo de instrumento, de ferramenta para utilização no dia a dia, né? Para vocês trabalharem essa temática. Então, é isso. Nós estamos aqui fortalecendo essa agenda, disponibilizando, né, esse conhecimento e essa troca para que vocês possam otimizar e potencializar esse cuidado no município de vocês. Isso, Ana. Eu acho que como se a gente pudesse resumir tudo isso aqui, seria, se acontecer uma situação como essa, a revisão não seguir o fluxo que está estabelecido previamente da busca ativa escolar. Então, por exemplo, aquela questão lá, quando a Ana Paula falava, eu lembrei dessa questão né, do olhar especial nesses cenários. Eu lembro que muitos de vocês, enquanto coordenadoras operacionais, na hora de construir o plano de ação, definiram ali aqueles critérios que a gente orienta, né? Coloca na plataforma a partir de X faltas, ou consecutivas ou intermitentes. Então, vocês orientam a rede educacional, as escolas ou a própria secretaria na hora de criar os alertas ou de trazer os casos para a equipe de administrativo escolar, seguindo determinados critérios. Mas é importante lembrar que a estratégia ela não é só para crianças que estão fora, né? A gente sempre destaca isso. A prevenção do abandono também é um fator muito importante para a metodologia da busca ativa escolar. E dentro de um cenário de crise e emergência, esse é o principal objetivo, é a prevenção do abandono. Então, via de regra, num cenário como esse, vocês não vão respeitar os critérios que foram estabelecidos, porque o fluxo, como a Fabiana trouxe lá na frente, é preciso revisar esses fluxos. Então, pressupõe que todas as crianças que estão naquela região afetada, elas estão em risco de abandono. Então, vocês não vão precisar seguir aquele fluxo de esperar a ausência, esperar a falta. Vocês vão cadastrar na plataforma todas as crianças que estão naquela região para fazer o acompanhamento, para fazer a identificação. Então, em termos de busca ativa escolar, praticamente falando, as reflexões elas são amplas e trazem elementos muito ricos e importantes de atenção, mas em termos práticos, é isso que a gente está querendo dizer. Surgiu emergência, surgiu crise, não respeita aquele fluxo. Vai que todas as crianças ali que estão naquela região, naquela área, elas precisam ter esse olhar de busca ativa escolar para prevenir esse abandono ao retorno das aulas. Então, só para encaminhar aí para o encerramento, mas trazendo essa mensagem aí para que vocês possam pensar, né? A gente está no período aí de chuvas, julho, agosto ainda continua, então, se surgir algo nesse sentido no município de vocês, esperamos que não, mas tenham essa orientação de respeitar aquele fluxo estabelecido e colocar todo mundo daquela comunidade atingida na plataforma e fazer esse acompanhamento. E outra coisa que a Ana Paula falou aí da questão da importância, né, do município que falou do selo, que a plataforma é um instrumento de monitoramento muito importante. Relembrando também, a gente esteve conversando com vários municípios esses últimos dias, porque o TCE, inclusive alguém no grupo falou que estava em reunião, alguma coisa do TCE, eu não lembro agora qual município, aqui do grupo da BRK. Mas a gente vê nesse momento a importância da plataforma quando o TCE está cobrando aí para vocês dados de evasão, né? O recorte aí de 2023, que o TCE está cobrando que vocês passem para esse monitoramento do Tribunal de Contas, os dados de 2023 em relação ao perfil das crianças que evadiram ou que estavam em risco de evasão. Né, eles estão querendo cobrar a motivação, o que é que tem motivado. Então, a gente vê que nesse cenário, né, enfim, de maneira geral, a plataforma ela ajuda não só na questão de uma emergência, de uma crise, de preservar essa documentação, mas também de ampliar esse olhar para na hora que for cobrado como órgão, como TCE ou qualquer outro, vocês tenham isso sistematizados de maneira muito fácil na plataforma.
Isso, Rafa. E a gente sempre tem reforçado, né, a importância da estratégia da buscativa escolar nos municípios, em função desse acompanhamento e monitoramento que tem sido feito pelo Ministério Público Estadual, pelo Tribunal de Contas Estadual e pelo Tribunal de Contas no país como um todo, né? Então, eles querem saber, sim, como anda, né, a dinâmica em cada município, e a gente sabe, né, da importância da plataforma como um panorama de um diagnóstico municipal que poderá auxiliar o gestor político para a solicitação de políticas públicas necessárias, e vocês têm essa função muito importante de fazer essas identificações a partir do trabalho da buscativa escolar. É isso, gente. Já agradecendo a participação, a paciência, a escuta, o diálogo de todos vocês. Muito obrigada. Isso, gente. Obrigado aí pela participação. Não esqueçam de preencher a lista de presença. Lembrando que, como a Ana Paula destacou, né, esse conteúdo que a gente trouxe para vocês de maneira mastigada, ele é o conteúdo desse guia que está aí em tela, um material que a gente vai disponibilizar no grupo, esse slide, para que vocês tenham acesso. Vocês vão acessar aí esses links. Então, todo esse conteúdo, esse passo a passo 1, 2 e 3, e muito mais detalhado, isso está nesse guia, que é o guia resumido, mas no site da Buscativa Escolar também tem esse outro guia aqui, que é o guia completo, né? O guia mais detalhado aí, de como lidar com situações de crises e emergências. Então, saibam que a Unicef tem esse material já sistematizado no site da Buscativa Escolar, para caso aconteça alguma coisa como essa, além dessa formação, além desse momento de diálogo, vocês possam acessar esses materiais para ter orientações de como agir aí no município de vocês. Alguém tinha pedido novamente o link para a presença. Rafa, se você puder voltar lá, para deixar só um minutinho. Alguém tinha solicitado. Eu não sei se a pessoa que solicitou já conseguiu preencher. Foi Marluce. Marcelo. Acho que sim. Mas está aqui de novo, pessoal, no chat, quem não conseguiu ainda. Então é isso. Alguém quer falar, enfim, fica falar em aberta para quem quiser fazer algum comentário, alguma fala. Acho que tudo certo, né? Agradecer a presença de vocês, agradecer também as confirmações lá no grupo. Tão importante quando vocês apertam lá aquela enquete que a gente faz, porque a gente tem toda uma preparação, uma organização, e a gente espera vocês com muito carinho para todos esses planejamentos prévios, né, dessas formações, dessas conversas. Então, agradecer a disponibilização do tempo. Muitas vezes a gente tem que conciliar com outras situações, e eu sei que alguns municípios foi corrido hoje porque teve ações meio que urgência, né, e emergências, reuniões de últimas horas aí, dos últimos minutos, que não estavam previamente agendadas, e a gente sabe que, vez ou outra, acaba aqui atrapalhando a agenda mesmo. Mas que bom que disponibilizaram também, que chamaram e convidaram outras pessoas do município para estar aqui ouvindo e participando dessa formação conosco. Importante também a colaboração de vocês. Oi? Vamos tirar uma foto, então? Vamos lá. Se abrir a câmera, a hora é agora. Susan, vamos lá? Maria José, abre a câmera. A Mônica já está aí também com a... Como é o nome dela? Anne. Oi, Anne. Minha supervisora. Quem puder abrir a câmera, gente. E só peço depois da foto, principalmente coordenadoras operacionais. A gente tem um comunicado muito importante aí para passar para vocês. Mas vamos lá, sorrindo para a foto. Pronto. Ô, povo bonito. Aproveitando, pessoal, antes de encerrar aqui, se a Ana Paula quiser parar de gravar, já acho que é só um tema mais pontual aí para quem é coordenadora operacional. Mônica, Maria José,